Sua mente já te pregou peças tão convincentes que parecia impossível não acreditar nelas? Talvez aquela voz que surge antes de uma reunião importante dizendo: "Você não está preparado." Ou o sussurro que aparece no silêncio da noite: "E se tudo der errado amanhã?" E então, quase sem perceber, o corpo responde como se aquela frase fosse uma ordem real. O coração dispara, o estômago aperta, a respiração fica curta. Isso acontece porque muitas vezes confundimos pensamentos com realidade. Mas aqui está um lembrete poderoso. Você não é obrigado a acreditar em tudo que sua mente diz. Pensamentos não são decretos, são apenas visitantes que entram e saem, que falam alto e depois se calam, que chegam sem pedir licença e desaparecem sem aviso. Você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. É o espaço silencioso no qual eles surgem e somem. É a casa, não os visitantes. Imagine que cada pensamento é como uma pessoa batendo à porta da sua mente. Alguns chegam trazendo flores, boas notícias, lembranças agradáveis. Outros aparecem com sapatos sujos, trazendo críticas, medos, preocupações. O erro é achar que, porque bateram à porta, você precisa deixá-los entrar e acomodá-los na sala de estar. Mas não é assim. Você é o anfitrião. É você quem decide quem fica, quem vai embora e quem nem chega a atravessar a porta. Essa separação é o começo da liberdade. Quando você entende que pensamentos não são mandamentos, mas apenas possibilidades, abre espaço para respirar, para agir com calma, para escolher. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: "A alma tem o poder de recolher-se em si mesma." Essa frase simples é um guia. Recolher-se em si é exatamente isso: observar o barulho sem se confundir com ele. Os pensamentos podem continuar gritando lá fora, mas você pode fechar a janela, pode se recolher e encontrar calma dentro de si. Agora imagine sua mente como um grande rio. A água corre sem parar. Lembranças, preocupações, ideias, desejos, críticas, sonhos. Às vezes o rio está tranquilo, refletindo o céu azul. Outras vezes vem revolto, carregando galhos, troncos, sujeira, fazendo ondas barulhentas. O que costumamos fazer? Pulamos dentro desse rio e nos deixamos arrastar pela corrente. Lutamos contra as ondas, batemos contra os troncos, tentamos segurar cada coisa que passa. Resultado? Ficamos exaustos, cansados, sem forças. Mas há outra possibilidade. Você pode sentar-se na margem. O rio continua correndo, mas agora você observa. Você reconhece. Ali vai uma lembrança do passado. Olha, mais uma preocupação com o futuro. Você vê o fluxo, mas não se perde nele. Não é mais arrastado porque percebe. Você é a margem, não a água. Essa é a prática do observador silencioso. Quando surgir um pensamento, em vez de reagir, você apenas nomeia. Preocupação, medo, desejo. Só isso. Sem brigar, sem lutar, apenas reconhece e deixa passar. Podemos experimentar agora? Respire fundo. Feche os olhos por alguns segundos. Observe o que surge na sua mente. Talvez a lembrança de algo que você tem para fazer hoje. Talvez a voz crítica dizendo que você poderia ter feito melhor alguma coisa. Apenas note. Não mergulhe. Não lute. Apenas diga para si mesmo: é só um pensamento. Esse exercício, se repetido, cria espaço interior. O que antes parecia um turbilhão incontrolável, agora se torna apenas um fluxo natural. Você não é mais refém do rio, você é o observador. E por que isso importa tanto? Porque muitas vezes sofremos mais com o que pensamos do que com o que realmente acontece. Quantas vezes você acreditou numa história que a mente contou apenas para depois descobrir que era exagero ou até invenção? Você manda uma mensagem para alguém e a pessoa não responde. O que a mente diz? Está me ignorando? Devo ter feito algo errado. A amizade acabou. Mas a realidade, muitas vezes, é muito mais simples. A pessoa estava ocupada, sem bateria, ou apenas não viu. Sêneca já dizia: sofremos mais na imaginação
do que na realidade. E isso é uma das maiores verdades. A mente cria cenários, projeta medos, constrói possibilidades negativas. E se você acreditar nelas, sofre antes mesmo que algo real aconteça. Um pensamento sem confirmação é como um boato sem fonte. Pode parecer convincente, mas até que se prove, não passa de suposição. Cabe a você verificar: isso é um fato ou apenas uma interpretação da minha mente? Essa pergunta simples pode economizar muitas horas de preocupação. Pense agora na sua mente como uma rádio interna, transmitindo o tempo todo. Algumas vezes toca músicas agradáveis, outras vezes notícias boas, mas muitas vezes transmite críticas, dúvidas e alarmes falsos. Você pode escolher. Vai deixar o rádio ligado no volume máximo, acreditando em cada palavra? Ou vai aprender a abaixar o volume, mudar a estação, até desligar quando quiser silêncio? Epicteto ensinava: ninguém é livre se não dominar a si mesmo. E parte desse domínio é não ser escravo da rádio mental. Porque se qualquer pensamento pode ditar suas emoções, você não está no comando. Os estoicos tinham práticas simples para lidar com isso. Uma delas era escrever. Marco Aurélio todos os dias colocava no papel o que passava na mente dele. Não para publicar, não para os outros, mas para si mesmo. Porque escrever é um jeito de separar. O que estava dentro, barulhento, confuso, agora está fora, em palavras. Você pode fazer o mesmo. Pegue um caderno ou uma simples folha. Escreva o que a mente repete sem parar. Talvez: não estou dando conta. E se eu falhar? Ninguém me entende. Escreva tudo sem filtro. Depois, olhe para o papel. Perceba: já não está em você. É só em tinta. Você pode guardar, rasgar, queimar, mas já não é parte da sua identidade. Essa prática traz alívio, porque a mente precisa de espaço para despejar e o papel aceita sem julgar. Ao escrever, você cria distância. O que parecia uma sentença se revela só como uma frase. Outro exercício poderoso é dar nomes aos pensamentos. Quando surgir um medo, você pode dizer: aí está o velho visitante chamado preocupação. Quando aparecer a crítica, você pode sorrir e dizer: você de novo, julgamento? Já te conheço. Isso cria leveza, porque quando nomeia, você se lembra: não é você, é só um visitante. Pense em como você reage quando encontra um conhecido na rua. Você reconhece, acena, mas não precisa parar e segui-lo até em casa. Assim deve ser com os pensamentos. Você reconhece, mas não se deixa arrastar. Aos poucos, esse hábito muda sua vida, porque você para de lutar contra cada frase mental e aprende a deixá-las passar. É como abrir a mão que estava fechada segurando a areia. A areia escorre e a mão fica livre. A liberdade nasce dessa distância. Antes, você se confundia, achava que era a própria raiva, o próprio medo, a própria dúvida. Agora percebe que é apenas quem observa. Antes, cada pensamento parecia uma ordem. Agora é só uma sugestão. Isso é libertador, porque se você não é seus pensamentos, você pode escolher o que fazer com eles. Pode acolher alguns, pode deixar outros irem, pode rir de muitos. E essa escolha é o que transforma o cotidiano. Pense em situações simples. No trânsito, quando alguém te fecha, o pensamento automático pode ser: que absurdo, não vou deixar barato. Mas você pode observar: raiva, nomear, respirar e deixar passar. No trabalho, quando surge: vão criticar meu relatório, você pergunta: depende de mim revisá-lo? Se sim, você age. Se não, deixa passar. Em casa, quando surge: ninguém valoriza o que eu faço, você escreve no diário e percebe: não é uma sentença, é apenas uma sensação momentânea. Essas pequenas mudanças criam resiliência. Não é que os pensamentos parem de vir, eles sempre virão, mas você aprende a não se confundir com eles. Porque pensamentos são ondas, e você é um mar. Ondas se levantam, quebram, desaparecem, mas o mar continua. Você já percebeu como alguns pensamentos funcionam como atores de teatro?
Eles entram em cena, fazem drama, choram, gritam, exageram e muitas vezes nos convencem de que aquele espetáculo é a realidade. Mas é apenas encenação. Você é o diretor da peça, não o personagem preso ao roteiro. Quando um pensamento surgir dizendo "você não é bom o suficiente", tente imaginá-lo como um ator com uma voz caricata, talvez exageradamente dramática, talvez até engraçada. Ao fazer isso, você enfraquece o poder dele. O que parecia uma ordem se revela como uma performance. E, como qualquer peça, ela chega ao fim, quando as cortinas se fecham. Os estoicos tinham clareza disso. Não é o que acontece fora, mas o que pensamos sobre o que acontece, que nos perturba. E o mesmo vale dentro da mente. Não é o pensamento em si, mas a importância que damos a ele, que define se será apenas uma nuvem ou uma tempestade. Imagine agora que cada pensamento é como uma onda no mar. Algumas são suaves, quase imperceptíveis. Outras são grandes, barulhentas, parecem querer engolir tudo. Mas nenhuma onda fica para sempre. Todas vêm e vão. Quando um pensamento forte surgir, em vez de lutar contra ele, experimente repetir a si mesmo: isso também vai passar. Respire fundo. Inspire contando até 3, expire contando até 6. Enquanto faz isso, visualize a onda se formando, crescendo e se desfazendo na areia. Ela não dura. Ela não é você. Essa simples respiração alongada manda um sinal ao corpo. Estamos seguros. E quando o corpo relaxa, a mente perde a urgência de acreditar em cada frase que surge. Agora pense na sua mente como um jardim. Todos os dias, sementes caem nele. Algumas são boas: gratidão, coragem, serenidade. Outras são nocivas: medo, raiva, crítica. Você não controla todas as sementes que caem. O vento traz de todos os lados. Mas você pode escolher quais regar. Se rega a preocupação, ela cresce e sufoca as flores. Se rega a gratidão, ela floresce e embeleza o jardim. Quando um pensamento surgir, pergunte: quais regar? Vai me dar frutos bons ou só mato que sufoca? Essa pergunta simples é um filtro. Você não pode impedir a chegada de sementes, mas pode decidir o que floresce no seu terreno interior. Epicteto nos lembrava da dicotomia do controle. Foque apenas no que depende de você. E isso se aplica também aos pensamentos. Imagine que você segura uma peneira. Pensamentos caem sem parar. Alguns têm peso e valor, ideias que você pode usar, lembranças que trazem aprendizado, reflexões que ajudam a crescer. Outros são apenas areia fina, poeira, ruído. Quando você balança a peneira, o que não tem valor escorre e vai embora. Exemplo prático. Surge a frase: e se eu fracassar na reunião de amanhã? Pergunte-se: posso me preparar melhor? Se a resposta é sim, então o pensamento tem utilidade. Você age. Se a resposta é não, é apenas especulação. Você deixa passar pela peneira. Esse filtro mental economiza energia, porque em vez de lutar contra cada frase, você avalia. O que é útil, fica. O que é inútil, vai embora. Mas a mente tem um truque. Ela fala tão alto que o corpo acredita. Você pensa em um problema que ainda nem aconteceu e já sente o coração acelerar, o estômago apertar, a garganta secar. Isso porque o corpo não distingue muito bem o que é real do que é imaginado. A boa notícia é que você pode usar o corpo a seu favor. Um pensamento pode disparar uma reação física, mas uma ação física pode acalmar a mente. Respirar fundo, alongar os ombros, caminhar devagar, tudo isso envia sinais de tranquilidade. O corpo diz: estamos seguros. E a mente aprende a silenciar. Por isso, nunca subestime o poder de uma pausa. Levantar da mesa, tomar um copo d'água, observar o céu por alguns segundos. Essa pausa é como apertar o botão de reset. Entre um pensamento e outro, você cria espaço para escolher. Alguns pensamentos, porém, voltam como ecos. Você tenta ignorar, mas eles repetem, repetem, repetem. Você não vai dar conta, vai dar errado, ninguém te valoriza. Quanto mais você responde ao eco,
mais ele se multiplica. Mas se você não responde, ele se desfaz sozinho. Imagine-se em um vale. Você grita e o eco responde. Mas se fica em silêncio, o vale também se cala. Assim funciona a mente. Quanto mais você rebate, mais força dá. Mas se observa sem reagir, o eco desaparece. Esse silêncio interior é uma arte. Não é a ausência de pensamento, mas a ausência de reação automática. É como uma fortaleza tranquila que não se abala com cada ruído externo. Outra metáfora poderosa. Pensa em sua consciência como uma tela de cinema. Todos os dias filmes passam por ela. Dramas, comédias, tragédias, aventuras. Os pensamentos são essas imagens. Mas a tela permanece intacta. Pode projetar um incêndio sem se queimar. Pode exibir lágrimas sem se molhar. A tela não é o filme. Você é a tela, não as cenas que passam. E quando você se lembra disso, ganha uma perspectiva libertadora. Não importa o que surge, você continua sendo o espaço silencioso que acolhe, mas não se confunde. E como aplicar isso no cotidiano? No trânsito, ao ser fechado, você percebe o pensamento de raiva. Em vez de se tornar raiva, você observa e diz para si mesmo: aqui está a irritação. Respira, deixa passar. No trabalho, surge a frase: vão criticar o meu relatório. Você avalia. Depende de mim revisar? Se sim, age. Se não, solta. Em casa surge o pensamento: ninguém me valoriza. Você escreve no diário. Ao colocar no papel, percebe que era apenas um sentimento momentâneo. Esses exemplos simples mostram o poder não está em controlar o que surge, mas sim em como você responde. Os estoicos falavam muito sobre viver o presente, porque pensamentos costumam viver em dois lugares: no passado, em forma de arrependimento, e no futuro, em forma de medo. O presente, muitas vezes, é calmo. É a mente que nos arrasta para tempos que não existem mais ou ainda não chegaram. Sempre que sentir que está se perdendo, traga-se de volta ao agora. Olhe ao redor, veja onde você está, sinta os pés no chão, perceba a respiração, ouça os sons do ambiente. Isso é real. O resto é imaginação. E quando você se ancora no presente, descobre que não precisa lutar contra cada pensamento. Eles continuam surgindo, mas já não comandam. São apenas visitantes que entram e saem. Você não é o medo que aparece à noite. Você não é a crítica que grita pela manhã. Você não é a dúvida que surge no trabalho. Você é quem observa, quem escolhe, quem decide. No fim das contas, os pensamentos são ondas, atores, sementes, ecos, filmes. Mas você é o mar, o diretor, o jardineiro, o silêncio, a tela. Eles vêm e vão. Você permanece. E essa lembrança simples é uma chave de liberdade. Porque quando não se confunde com os pensamentos, você encontra espaço para viver com calma, clareza e presença. No próximo encontro da nossa jornada, vamos explorar a arte de respirar com a alma, um caminho que une corpo e mente, em serenidade. Se este vídeo trouxe clareza, compartilhe com alguém que possa se beneficiar. Às vezes, um gesto simples como esse é o alívio que outra pessoa precisa. E lembre-se, o simples fato de você estar aqui, cuidando da sua mente, já é um ato de grandeza. Você está se escolhendo, e isso é algo raro e valioso.